Estamos em uma série de mensagens chamada O Código da Vida, e nessa série nós estamos estudando toda a carta de Tiago de maneira expositiva. Na primeira mensagem da série nós trouxemos o primeiro código, e o primeiro código, você se lembra qual era? Vai aparecer aqui para você. O primeiro código é: não despreze a provação, porque ela te faz crescer. Depois nós trouxemos o segundo código da carta de Tiago. O segundo código é: viva com sabedoria. E hoje nós vamos trabalhar o terceiro código da vida. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, verso 18. E nós vamos estudar até o verso 27, do 18 ao 27. Tiago, capítulo 1, verso 18. Deixa sua Bíblia aberta, pega um bloco de anotações, deixa do seu lado, abre o seu aplicativo para que você possa anotar. Isso vai ser muito importante. Querido, você abriu do verso 18, mas eu vou ler só do verso 22 até o verso 25. Mas deixa aberta, porque nós vamos trabalhar todos esses versículos. Combinado? Vamos lá. Verso 22 então. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Quebranta o nosso coração e nos prepara para aquilo que o Senhor tem a trabalhar nas nossas vidas. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, deixa a sua Bíblia aberta, Tiago 1, do verso 18 em diante, e faça anotações, anote na sua Bíblia, anote num caderno, num bloco de notas, isso vai fazer toda a diferença. Vamos lá. Com Tiago nós estamos aprendendo que há muitas pessoas que pensam que são salvas, mas que em algum momento da vida vai descobrir que não são. O próprio Jesus diz isso, ele diz assim: olha, no final dos tempos, muitos vão se aproximar e vão falar assim: Senhor, Senhor, e eu direi para eles abertamente, de maneira clara: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Com Tiago nós estamos aprendendo que muitas pessoas que pensam que são espirituais são apenas religiosas, acostumadas com dogmas, ritos, com a rotina de frequentar, de participar de um culto, mas que não são espirituais porque não praticam a palavra. Portanto, a grande pergunta é: como saber se você é um crente de verdade? Como saber se você de fato é salvo em Jesus Cristo, se você é um cristão? Verso 18, olha aí na sua palavra, na sua Bíblia, diz assim: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Olha só, presta atenção nisso. Um crente de verdade, ele tem a sua vida pautada onde? Na palavra de Deus e não no seu achômetro. Você conhece crentes que justificam suas ações, justificam a sua vida com base em filosofias, autores, pensadores e por aí vai? Pois é, um crente verdadeiro, ele tem como base da sua vida a palavra do Senhor. Todos os outros que estão flertando com os pensadores deste mundo, deste século, todos os outros que estão pautando a sua vida em vãs filosofias, são apenas amantes de Deus, mas não são cristãos genuínos. Todos os que pautam as suas vidas nos seus desejos, naquilo que eles querem fazer, nos seus sentimentos, naquilo que eles pensam ser o certo, são apenas enamorados da palavra, mas não nasceram dela. Pois uma pessoa que nasceu de novo é alguém que não consegue basear sua vida em nada mais que não seja a palavra de Deus. E por que isso acontece? Porque a palavra é a semente pela qual fomos gerados.
Agora, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou dizendo que nós não precisamos estudar, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, um cristão tem que estudar e tem que estudar muito mais ou muito além do que aquilo que é proposto. A questão é que nós não podemos pautar as nossas vidas em vãs filosofias ou em outras coisas que não sejam a palavra de Deus. Eu digo isso porque hoje no meu escritório, quando eu vou atender pessoas, o que eu mais ouço, ou com muita frequência eu tenho escutado as pessoas dizerem assim: olha pastor, eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que caminhar a 2ª milha, mas sabe, a minha psicóloga, ela disse diferente, ela disse assim que eu tenho que ser feliz a qualquer custo, percebe? Há muitas pessoas que chegam e elas dizem assim: ah pastor, eu sei que Jesus disse que eu tenho que perdoar, mas o meu guru, sabe, ele falou assim, que não é bem dessa maneira, que eu não posso ser bobo, que eu não posso ficar perdoando o tempo todo. Ah pastor, eu sei que as escrituras falam que julgo desigual não é permitido, que essas coisas não podem, sexo antes de casamento, mas olha, eu acho que a Bíblia está ultrapassada quando ela fala de sexualidade, quando ela fala de casamento. Os pensadores do mundo contemporâneo, eles não pensam mais assim, pastor. Ah, pastor, eu sei que a Bíblia fala sobre doação, generosidade, sobre repartir, mas sabe de uma coisa? Meu coach falou que o negócio agora é acumular, é ajuntar. Percebe? Percebe? Um crente verdadeiro é aquele que vive exatamente como a palavra diz que ele tem que viver e não como ele acha que ele tem que viver. Um crente verdadeiro é aquele que segue a palavra e não os pensadores do nosso tempo. E não as vãs filosofias. Um crente verdadeiro, ele não questiona a palavra. Ele não murmura em relação ao que a palavra está dizendo. Ele não tenta alterar ou manipular a palavra para que ela possa justificar as suas ações, não. Um crente verdadeiro, ele acolhe a palavra de Deus no seu coração em submissão, em completa obediência, mesmo que aquilo seja algo desafiador para ele, e na verdade é para todos nós. Portanto, como saber se você é um crente de verdade? Como saber se você de fato é um cristão, se você é salvo em Jesus Cristo? Como saber? Basta olhar para a sua relação com a palavra de Deus. Por isso eu te pergunto, como é que você se aproxima da palavra? Se é que você se aproxima dela, como é que você se aproxima? Com arrogância? Tentando dissecá-la, tentando analisá-la, tentando julgá-la, dizendo o que é certo, o que não é, o que é verdade, o que não é, ou você se aproxima da palavra com humildade, com o coração quebrantado? É você que estuda a palavra ou é a palavra que estuda você? Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Você lê ela como um livro de história qualquer ou você lê a Bíblia como palavra de Deus? Qual é a sua relação com ela? Verso 19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui Tiago está nos mostrando que um crente verdadeiro não só nasce da palavra e tem uma relação de intimidade com ela, como também tem os seus relacionamentos pautados na palavra. Olha o que a Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. A palavra pronto no grego é taxis, que significa rápido. É dessa palavra, por exemplo, que nasce a palavra táxi, usada aqui no português, no Brasil, para se referir ao transporte rápido. Como cristãos, o que o texto está dizendo é que nós temos que estar prontos para ouvir, nós temos que ser rápidos para ouvir, nós temos que estar atento àquilo que está sendo dito. Como cristãos, nós precisamos ter uma escuta ativa, para ouvir não só a voz de Deus, a voz da nossa consciência, as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas estão dizendo. Em segundo lugar, Tiago diz que nós precisamos ser tardios no falar. E a palavra tardio no grego é brades, e essa palavra traz a ideia de uma pessoa que tem dificuldade cognitiva, ou seja, enquanto o outro fala, ela não consegue compreender, então ela precisa pensar, ela precisa refletir muito antes de poder trazer uma resposta ou reagir àquilo que está sendo dito.
O que Tiago está querendo nos ensinar é que devemos primeiro refletir naquilo que estamos ouvindo. Precisamos acolher isso no nosso coração e analisar. Nós precisamos orar, pensar e só depois falar. Ser tardio no falar é respeitar o processo bíblico para a comunicação. É respeitar o processo bíblico para a fala. E não sair falando sem pensar de qualquer maneira. Queridos, eu não sei se você sabia disso ou não, mas existe um processo bíblico para a comunicação. E o processo bíblico para a comunicação é: ouça mais, fale menos. E não seja impactado negativamente por aquilo que se ouve, a ponto de você reagir mal. Olha o que a Bíblia diz: até o tolo de boca calada passa por sábio. Até o tolo de boca calada passa por sábio. Por isso, ouça mais, fala menos. Em terceiro lugar, devemos ser tardios no irar-se. Mais uma vez, a palavra grega usada é brades. Ou seja, você deve ser lento em sua reação. Você deve refletir primeiro no que foi dito e em como você vai reagir. Eu conheço muitas pessoas que pensam que são bobas porque não conseguem responder de imediato, não conseguem reagir de imediato. Aí elas chegam em casa e elas começam a pensar, assim: eu deveria ter dito isso, isso e aquilo, ou eu deveria ter agido dessa forma, mas porque eu fui lento na hora, eu acho que eu sou bobo, eu não sou esperto. Querido, nessa hora, mais vale um bobo no céu do que um esperto no inferno. Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eu não acho que essas pessoas são bobas, eu acho que essas pessoas são sábias, porque é exatamente isso que a Bíblia está dizendo: seja tardio no falar, seja tardio no irar. O que nós precisamos entender é que a maior demonstração de força que existe não está no domínio dos outros, mas está no domínio de si mesmo. A maior demonstração de força que existe está no autocontrole. Por isso, seja rápido para ouvir, esteja atento ao que se diz, mas seja tardio no falar e lento no irar. E sobre a ira, há dois grandes perigos aqui no texto. Primeiro, a explosão da ira. Por quê? Porque destrói tudo à sua volta. E o segundo perigo é a implosão da ira. Por quê? Porque destrói tudo por dentro. Enquanto a explosão da ira destrói relacionamentos, famílias, amizades, emprego, carreira, relações, a implosão da ira destrói sua saúde, os seus órgãos, o seu emocional, a sua vida espiritual. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa irada, ela é como um vulcão. Do lado de fora parece tudo calmo, sereno e tranquilo, mas por dentro há lavas incandescentes. E sem que haja qualquer aviso prévio, o vulcão entra em erupção e destrói tudo à sua volta. E transforma tudo à sua volta da mesma forma como ele é por dentro. Por isso os vulcões são evitados. Agora eu te pergunto, é isso que você quer? É isso mesmo que você quer? Viver sozinho na vida? Ser evitado? Não ter amigos? Ser um fracassado? Passar a vida inteira, a eternidade inteira no inferno? É isso que você quer? Porque a segunda forma, de acordo com Tiago, de você saber se você é um cristão de verdade ou não, é você olhar para as suas relações. Em outras palavras, os seus relacionamentos, a sua forma de se comunicar, provam, demonstram a sua fé. Porque existe um padrão que Deus deu, que Ele estabeleceu. E o fato de você obedecer ou não a esse padrão, seguir ou não esse padrão, diz se você está vivendo uma vida de obediência ou se você está vivendo uma vida de guerra, de rebelião, de rebeldia. Querido, não é à toa, presta atenção nisso, não é à toa que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Não é à toa que os ouvidos são externos, mas a língua é interna. Não é à toa que os ouvidos estão livres, mas a língua está dentro da boca, aprisionada pelos dentes. Por isso a palavra diz: seja pronto para ouvir e seja tardio no falar. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua.
Por isso devemos refletir naquilo que estamos ouvindo, absorver, acolher no nosso coração, orar sobre isso, pensar em como vamos responder, analisar as consequências, ponderar as consequências e só depois falar. Esse é o processo bíblico para a comunicação. Agora, eu te pergunto, é assim que você tem feito? Assim é a sua vida? Você está pautado na palavra? As suas relações estão pautadas na palavra? Porque não adianta, presta atenção nisso. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Não adianta você falar que você é um cristão se você não vive como um cristão. Não adianta você falar que você é um cristão se você não escuta como um cristão. Se você não fala como um cristão, se você não reage como um cristão. Em igualdade com isso, lá em Gênesis, antes da queda, antes da rebelião, do pecado, a relação entre Adão e Eva era perfeita, sadia. Mas depois da rebelião, do pecado, se você observar, nasce a briga, a inveja, a competição, a acusação, a culpa, e a consequência disso é morte. Ou seja, se você está em paz com Deus, você está em paz consigo mesmo e, consequentemente, com todos que estão ao seu redor. Agora, se você está em rebelião com Deus, você está em uma guerra contra você mesmo e, consequentemente, você viverá em guerra por todos os lugares que você for. Por isso, reflita por um momento como anda as suas relações. Você é alguém que mantém as suas relações de maneira constante, de maneira equilibrada, de maneira saudável, sadia? Ou você constantemente está envolvido em brigas, discussões? Me diz, como é que anda as suas relações? Você é alguém que vive em paz com as pessoas ou por onde você passa você leva guerra? A sua fala, ela tem produzido vida, ela tem produzido sonhos, ela tem trazido esperança, ou a sua fala produz morte? Com a sua boca você louva e adora a Deus e glorifica o nome dEle, ou você tem usado das suas palavras para proferir palavras de baixo escalão, palavras torpes, palavras imorais? Como é que anda a saúde das suas relações? Porque elas vão dizer se você está em paz com Deus ou não. As suas relações vão dizer se você está vivendo uma vida de paz com Deus ou uma vida de rebelião contra Deus. Verso 20. Pois a ira do homem não produz justiça a Deus. Olha só, tem muitas pessoas que justificam a sua ira, a sua raiva incontrolável, a sua explosividade, a sua agressividade, a sua maneira grosseira de falar, dizendo que é questão de personalidade, dizendo que é questão de sangue, mas que Deus me fez assim. Mas, querido, presta atenção, a grande verdade é que Deus não te fez assim, foi o pecado que te deformou. Não tem só a ver com questão de personalidade, não. Foi o pecado que deformou você. Não foi assim que Deus sonhou. Não foi assim que Deus pensou. Não foi para isso que Deus deu palavras de ordens para que você viesse à existência. Não foi. É o seu distanciamento de Deus que te faz permanecer assim. É o seu distanciamento de Deus que faz o seu coração ser tão podre, tão sujo assim. É impossível você ser um cristão de verdade e continuar sendo estourado. É impossível você ser um cristão de verdade e continuar tão agressivo, com tanta raiva, com tanto ódio, com tanta ira dentro de si. É impossível. É o seu distanciamento de Deus de fato, é a sua rebelião contra Ele que te faz permanecer assim. E talvez você esteja se perguntando, mas por que, Juan, que você está falando que é impossível? Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, por aí vai. É o fruto do Espírito, não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com a transformação que o Evangelho fez na minha vida, com a presença do Espírito Santo na minha vida. Tem a ver com o controle do Espírito, com a direção do Espírito na minha vida. Ou seja, se você é um cristão, você tem que mudar, tem que ter transformação. Uma árvore boa não vai produzir frutos ruins, tem que ter transformação, tem que ter o fruto do Espírito na sua vida. Cadê o amor? Cadê a bondade? Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Cadê a longanimidade? Cadê a paciência? Cadê a fidelidade? Cadê a paz, a alegria?
Verso 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem com humildade a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Portanto, livrem-se de tudo isso, é o que Tiago está dizendo, e aceite essa palavra no seu coração, acolha com humildade, não com arrogância, acolha com humildade essa palavra no seu coração, porque ela é poderosa para trazer salvação para a sua vida hoje. Querido, você precisa entender uma coisa, presta muita atenção nisso, não é só Deus que chama pastor não, o diabo também convoca pastor. O diabo também chama pastores, e ele não só chama pastores, como ele planta igrejas. Ele abre igrejas para ensinar sobre um falso amor e sobre uma graça mentirosa. O diabo é estratégico, ele é sutil no que ele faz. E ele tem ensinado para a igreja um falso ensino. E aí tem muitas pessoas hoje que pensam que Deus tolera tudo, que Ele vai aceitar tudo. Presta atenção, deixa o Espírito de Deus ministrar na sua vida. Deus não ama o seu pecado, Deus ama você. Mas Deus não tolera qualquer coisa, Ele não vai aceitar qualquer coisa, Deus não permite tudo não. Na Bíblia há uma lista de pecados que se as pessoas cometerem sem arrependimento e sem transformação, elas vão para o inferno sim, e não é porque Deus vai mandar, porque elas já nasceram condenadas ao inferno, e não houve transformação, não houve arrependimento, elas não aceitaram a palavra de Deus, elas não aceitaram a intervenção de Cristo, então elas estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque Jesus, ele desceu, ele veio para intervir na nossa história e nos resgatar do poço, do lamaçal do pecado, do reino das trevas e nos levar para um reino de luz. Tem muitas pessoas que pensam que Deus vai tolerá-las, que Deus vai aceitá-las, mesmo elas praticando os seus pecados sem arrependimento. Mas não vai, não vai. E é por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, e que no final dos tempos, muitos vão estar lá dizendo, Senhor, Senhor, e Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muitos vão estar lá, Paizinho, Paizinho, e Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Querido, presta muita atenção nisso. Deixa Deus falar com você. O Pai das luzes não tem filhos nas trevas. Pelo contrário, quando Ele nos adota, quando Ele nos recebe na posição de filhos, Ele nos resgata do império das trevas e Ele nos leva para um reino de luz. Por isso não faz sentido você chamar Deus de Pai se você continua vivendo no mesmo lamaçal de pecado, imerso numa vida de imoralidade. Você não pode chamar Deus de Pai se você serve ao Senhor das trevas. É contraditório. É duro, mas você precisa ouvir isso de alguém que te ama e de alguém que se importa com você o suficiente para te dizer a verdade, mesmo que seja dura. Você está sendo enganado por um falso ensino. Você está sendo enganado por vídeos de internet. Cuidado com o que você assiste. Esse Jesus que aceita tudo, ele não existe, ele foi inventado. Desperta do sono, você que dorme, acorda, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra. O Jesus verdadeiro morreu para te salvar, para te santificar, para te purificar, para transformar a sua vida. Ele não morreu para que você continuasse vivendo a mesma vida de antes. Ele não morreu para que você continuasse a mesma pessoa que antes, não faz sentido isso. O verdadeiro Jesus morreu para fazer de você uma nova criatura, completamente diferente. O verdadeiro Jesus morreu para que você fosse filho. Deu para entender? Deus nos ama, Juan. Claro que ama, e o seu amor é tão grande que Ele nos disciplina, o seu amor é tão grande que Ele nos corrige, o seu amor é tão grande que Ele não nos deixa permanecer onde estamos, mas Ele nos eleva, Ele nos puxa para um novo nível de crescimento e de maturidade, da mesma forma que um pai faz pelos seus filhos, e porque ama. Então Deus nos ama, e o seu amor é tão grande que Ele não nos deixa viver numa vida de imoralidade, no lamaçal do pecado. Juan, mas e a graça de Deus?
A graça de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade, como tem sido ensinado por aí. Pelo contrário, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, nos ensinando a viver. Ou seja, a graça de Deus é didática. A graça de Deus é um elemento pedagógico de fé para nos ensinar a viver no reino da luz. A graça de Deus é um elemento pedagógico de fé para nos ensinar a viver como filhos de Deus, no reino de Deus. Por isso, cuidado com a sua teologia. Ela pode estar te afastando mais de Deus do que te aproximando dele. É duro, claro que é, mas é melhor você ficar sabendo disso agora, enquanto há chances de você mudar, do que descobrir tudo isso no dia do juízo final, onde não haverá mais chance para você. Porque ou você se converte hoje mesmo, ou você muda de vida hoje mesmo, ou você aceita Jesus e se entrega à obra do Espírito Santo na sua vida, ou infelizmente você pagará o preço ao longo de toda a eternidade pelas decisões que você tem tomado. Mas é melhor que você saiba disso agora, enquanto você está tendo a oportunidade de falar assim: Jesus Cristo, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou podre por dentro, a minha mente é suja, o meu coração é imundo, mas eu sei que o Senhor é santo. Entra na minha vida e me transforma por completo. Me dá a sua mente, me dá o seu coração, me dá o seu olhar. Eu quero ser parecido com o Senhor. Santifica a minha mente, o meu coração, me lava e eu serei branco como a neve. Você está tendo a chance de fazer essa oração, de pedir ajuda para Deus, para Ele transformar a sua vida. Por isso não importa, presta atenção, não importa as razões pelas quais você tem se irado. Não importa a razão pela qual você perde a paciência, a razão pela qual você é estúpido, grosso, a razão pela qual você cultiva raiva, ira dentro de si, a razão pela qual você tem quebrado os seus relacionamentos, a razão pela qual você faz fofoca, conta mentira, fala mal. Sabe por que não importa? Porque olha o que o texto diz. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceite humildemente a palavra, da qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, apenas arrependa-se. Apenas arrependa-se. Abandone hoje esse estilo de vida. Chama a Deus, chama o Espírito Santo para trabalhar o seu coração. Porque o Evangelho, olha o que o texto diz, o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. Ou seja, uma vez que essa palavra entra no seu coração como uma semente, e você começa a se arrepender da vida que você tem levado, e você chama Jesus Cristo, aceita como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo entra em você, você passa a ser uma nova pessoa. O que você precisa entender é que o Evangelho, o compromisso do Evangelho, não é fazer com que você melhore 5%. O compromisso do Evangelho é te fazer uma nova criatura, é fazer de você uma nova pessoa, para que você experimente de uma nova vida. O que te faz melhorar 5% são coaches, são cursos, são palestras. Jesus Cristo transforma as nossas vidas. O Evangelho transforma as nossas vidas. E eu posso testemunhar para vocês, porque se tinha alguém que era irado, estúpido, grosso, arrogante, era eu, agressivo. Minha esposa teve a oportunidade de me conhecer nessa fase e ela viu a transformação que o Evangelho fez na minha vida. Ela acompanhou o meu processo de santificação, de transformação, e o que Jesus fez no meu caráter e na minha personalidade, Ele me transformou por completo. Por isso hoje eu não estou falando para você de teoria. Eu não estou falando para você de coisas que eu não vivi, eu estou falando para vocês que da mesma forma que o Evangelho me transformou, ele pode transformar você. Da mesma forma que o Espírito de Deus transformou a minha personalidade, santificou o meu caráter, também pode fazer com você. Por isso chega de dar desculpas, chega de falar que tem a ver com a sua personalidade, chega de falar que tem a ver com o seu tipo sanguíneo. O Evangelho é poder de Deus para transformá-lo, Jesus quer transformá-lo, o Espírito Santo quer transformar, Jesus está batendo a porta do seu coração, por isso chega de dar desculpas. As suas desculpas vão te levar para o inferno. O que você precisa é reconhecer quem você é, aceitar Jesus Cristo e deixar Ele transformar você. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida.
Porque a Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, paz, alegria. Ou seja, uma vez que você é cristão de verdade, uma vez que você tem o Espírito Santo dentro de você, querido, o seu comportamento é transformado. O seu comportamento é transformado, as suas relações são transformadas e você passa a desfrutar de uma vida completamente diferente, tudo muda e é isso que Deus tem para você. Por isso eu te pergunto, como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas te veem? Como alguém paciente ou como alguém irado? Como uma pessoa amorosa ou como uma pessoa ruim, maldosa? Como é que as pessoas te veem, como um bom ouvinte ou como um falador? Como alguém confiável ou como alguém fofoqueiro? Como um cristão verdadeiro ou como um impostor? Como é que as pessoas te veem? Qual é o legado que você está deixando? Se você morrer hoje, como é que você vai ser lembrado? Não viva uma vida sem significado. Não viva uma vida sem propósito. Não passe por essa vida de maneira tão insignificante. Deixa Jesus Cristo transformar a sua história. Deixa Ele mudar a sua vida. Viva uma vida com propósito, significado e deixe um grande legado para as próximas gerações. Verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Olha o que o texto está dizendo: quem apenas ouve a palavra e não pratica, engana a si mesmo. Tem pessoas que estão anos dentro da igreja, anos, mas continuam com o casamento falido, destruído, com falta de perdão na família, falta de reconciliação, endividado até a cabeça, devendo para todo mundo, cheio de inimigos na cidade, com um péssimo testemunho, vivendo uma vida de imoralidade, cheio de problemas. E eu te pergunto, por que que isso acontece? Sabe por quê? Porque você pode me enganar, você pode enganar sua esposa, você pode enganar sua família, mas você não engana Deus. E eu vou te dizer mais, se você não mudar o seu padrão de vida, se você não aceitar Jesus, se você não for transformado por completo, tudo isso só vai piorar. E eu não te falo isso com alegria, mas sim com temor, com muita dor no meu coração, porque como pastor, o meu desejo é vê-lo bem, prosperando no seu casamento, na sua saúde, na sua vida familiar, na sua carreira, prosperando no seu crescimento espiritual. Esse é o meu desejo para você. Por isso, para de enganar a si mesmo. Você sabe o que significa insanidade? Insanidade é você fazer todo dia a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Para de se enganar. Para de se enganar. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Talvez você já tenha até lido a Bíblia inteira, mas quanto isso transformou você? Quanto isso transformou seu casamento? Quanto isso transformou a sua vida familiar? Quanto? Talvez você tenha a sua Bíblia toda marcada, mas quantas marcas a palavra deixou em você? Porque mais importante do que você ler é você praticar. Conhecer, até o diabo conhece, ele conhece mais do que eu e você juntos. A diferença é que nós praticamos e ele não. Mas será que você pratica? Porque senão você está mais parecido com ele do que com o Filho de Deus. Está mais parecido com um demônio do que com um cristão. Porque conhecer, eles conhecem de capa a capa, sabe tudo que está escrito ali, mas eles não praticam. E é isso que a palavra está dizendo: para de se enganar, porque aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. Verso 23, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho, e depois de olhar para si mesmo sai, e logo esquece a sua aparência. Olha que interessante, porque a palavra aqui, ela está sendo comparada a um espelho. E por que Tiago compara a palavra com o espelho? Porque o espelho funciona como uma espécie de autoexame. Ou seja, nós olhamos para um espelho na procura de saber se estamos bem ou mal, na procura de saber se estamos bonitos ou não, se nós estamos bem arrumados ou não. O espelho funciona como uma espécie de autoexame, é verdade ou não é?
Portanto, quando Tiago ele compara a Bíblia com o espelho, o que ele está dizendo é: leia a palavra, mas estude você. Leia a palavra, mas ao invés de analisá-la, analise você. Leia a palavra, mas ao invés de julgá-la, julgue você. Sabe por quê? Porque ninguém olha no espelho e sai sem fazer nada, sim ou não? Todo mundo que olha no espelho, dá uma ajeitada no cabelo, arruma a roupa, murcha a barriga. Todo mundo que olha no espelho, dá uma ajeitada em si. Ou seja, você não pode ler a Bíblia e sair como se nada tivesse acontecido. Você não pode ler a Bíblia e sair do mesmo jeito. Isso é loucura, é insanidade, você está enganando a si mesmo. Você precisa ler a Bíblia e dar um jeito na sua vida. Você precisa ler a palavra e mudar de postura, corrigir seus erros, corrigir seus relacionamentos, mudar seu casamento, mudar sua forma de negociar. Algo tem que acontecer. Porque da mesma forma que você olha no espelho para ver se as coisas estão como deveria estar, você também lê a Bíblia para ver se você está vivendo como deveria viver. Se você está fazendo o que deveria fazer. Agora tem pessoas que leem a Bíblia e começam a pensar nos outros. Fulano deveria ler isso aqui. Ciclano, isso aqui serviria para ele. É ou não é? Mas a aplicação tem que ser na sua vida. Por exemplo, deixa eu te contar a história de um crítico de arte. Conta a história que ele e a sua esposa foram em uma exposição para fazer uma análise, uma crítica em relação àquilo que estava sendo exposto naquela galeria. Chegando lá, ele era muito conhecido, as pessoas ficaram animadas e começaram a se aproximar dele para ver o que ele falaria a respeito de cada arte exposta naquele lugar. Só que naquele dia ele esqueceu o óculos dentro do Uber Black que havia o levado na exposição e sem os seus óculos ele mal conseguia enxergar. Só que ele não poderia perder a pompa, a sua arrogância, né? A sua altivez. E mesmo enxergando muito pouco, ele começa a avaliar quadro por quadro. Aí ele se depara lá com uma imagem e ele começa a criticar, as pessoas se aproximam para ouvir o que ele está dizendo e ele começa a falar: essa pintura aqui está horrível. O artista que fez essa pintura não sabe pintar. Olha os traços desse homem. São horríveis, olha a roupa que ele colocou nesse homem, é horrorosa, esse homem, esse artista que fez esse quadro não tem senso. Enquanto ele dizia isso em voz alta, a sua esposa vem correndo, começa a puxá-lo pelo braço e ela diz assim para ele: você ficou louco, você está louco, você não estava diante de um quadro, você estava diante de um espelho e tudo o que você estava falando era a respeito de si mesmo. Querido, muito das nossas críticas aos outros, na verdade, são um reflexo de quem somos. O nosso olhar é treinado para encontrar no outro as nossas falhas de caráter. Por isso, ler a Bíblia como se ela fosse um espelho nunca foi tão importante e urgente quanto nos dias de hoje. Porque quando você lê a palavra e você olha para si, você passa a se conhecer. Você se reconhece, você começa a encontrar seus defeitos, suas falhas de caráter. E quanto mais você se conhece, mais você sai da cegueira. Quanto mais você se conhece, mais você sai do engano. Quanto mais você se conhece, mais você sai desse estado de paralisia e mais você começa a buscar a Deus. De maneira insana, com sede, com fome, você quer a presença de Deus. Talvez seja mais ou menos isso que aconteceu com Isaías, quando ele viu a Deus. Talvez essa ideia da Bíblia como um espelho nos faça entender o porquê que Isaías gritava diante de Deus, dizendo: ai de mim, ai de mim. Quando lemos a Bíblia como se ela fosse um espelho, nos conhecemos. E quanto mais nos conhecemos, nos enxergamos. E quanto mais nos enxergamos, mais saímos do auto-engano. E quanto mais saímos do auto-engano, mais nós buscamos a presença, o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, olha o que o texto diz, será feliz naquilo que fizer. Querido, ler a Bíblia e não praticá-la é enganar a si mesmo. É como olhar no espelho e não perceber que a sua roupa está furada.
É como olhar no espelho e não perceber que a sua roupa está manchada. Ler a Bíblia e não praticá-la é como enganar a si mesmo. É como olhar no espelho e não perceber a sua nudez. Por isso, olha o destaque que Tiago está fazendo. O homem que observa a lei e pratica será feliz naquilo que fizer. Feliz é o homem que escuta a palavra, observa a palavra e pratica a palavra. Da mesma forma, o salmista nos ensina o que? O meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. E então eu serei como árvore plantada junto a ribeiros que dão o seu fruto no tempo certo e tudo quanto faz prospera. Percebe? Olha o que a Bíblia está dizendo. Feliz e próspero não será aquele que domina o seu irmão. Feliz e próspero é aquele que é dominado e transformado pela palavra. Uau! Uau! Feliz e próspero é aquele que escuta e pratica a palavra. Verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu não sei se você está percebendo, mas a religião que Deus reconhece, a religião que Deus aceita, vai muito além de dogmas, ritos e doutrinas. A religião que Deus aceita e reconhece é uma religião prática, de alguém que foi transformado pela palavra e agora vive para levar transformação a outras pessoas. A religião que Deus aceita é a religião que rechaça a fofoca, a maledicência, o falar mal, a crítica, as paixões desse mundo, a ingratidão, a briga. A religião que Deus aceita é rechaçar o mal, ainda que mascarado de bem. A religião que Deus aceita é aquela onde uma pessoa vive, pratica, dá testemunho daquilo que professa. Se você observar, o cuidado com os necessitados não deve ser apenas um assunto a ser conversado, mas sim um ato a ser praticado. De forma que o subproduto da nossa fé em Cristo é a nossa generosidade. O nosso subproduto da nossa crença, daquilo que nós professamos, é cuidar dos mais fracos. Ou seja, cuidar dos órfãos e das viúvas não é dar esmola ou as sobras, mas é dar para eles ou devolver para eles o protagonismo da vida. Esse, por exemplo, é o foco da nossa ONG Amor que Serve. Cuidar dos órfãos e das viúvas não se trata de desencargo de consciência, se trata de restauração da criação, se trata de amar como Deus nos amou e fazer pelos outros aquilo que Deus fez por nós. Dessa forma, podemos dizer que cuidar dos órfãos e das viúvas não é ser um cristão bonzinho, é ser cristão. Afinal, assistência social não é caridade, é obediência. Presta atenção nisso. Assistência social não é caridade, é obediência cristã. Por isso, o verdadeiro cristão, ele não é egocêntrico. O verdadeiro cristão, ele não pensa só em si, nos seus projetos, naquilo que ele quer fazer. O verdadeiro cristão, ele não vive apenas para si. Ele não olha apenas para os seus interesses ou transita apenas no seu mundinho, não. O verdadeiro cristão, ele está olhando para tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele está interessado em ajudar, ele quer promover crescimento, ele quer contribuir, ele quer fazer a diferença. Só aqui nesses 2 últimos versículos, Tiago nos mostra que espiritual não é quem tem doutrina, espiritual não é quem tem dogmas, espiritual é quem vive em paz com as pessoas, é quem promove paz, é quem promove restauração, é quem promove reconciliação. Afinal, nós não somos salvos pelas obras, mas nós vamos aprender com Tiago que nós somos salvos para fazer boas obras. Cícero, famoso orador, ele conta no seu livro A Velhice uma história de quando ele entra no teatro para assistir uma peça e ele já era mais de idade. Ele esperava que alguém lhe cedesse o lugar, aquele lugar estava lotado. E ele começa a caminhar entre os corredores, entre as fileiras, esperando alguém levantar para dar lugar para ele. Mas sabe o que é interessante? Ninguém levantou. E ele fica caminhando um tempão pelos corredores até que alguém se levanta e cede o lugar.
O teatro, observando aquela cena, se coloca de pé, todo mundo, a plateia fica de pé e começa a aplaudir a pessoa que levantou e cedeu o lugar. Agora, olha que interessante, porque há um grande aprendizado aqui. O que falta hoje não é quem veja a necessidade, sim ou não? O que falta hoje não é quem reconheça atos de bondade, é verdade ou não é? O que falta hoje não são pessoas que aprovam aqueles que estão fazendo coisas boas. O que está faltando no nosso meio é coragem para ajudar. É ousadia para fazer algo. O que falta hoje no nosso meio é amor, compaixão, para que nós possamos fazer. E como pastor eu posso testemunhar disso. Todos os dias alguém me dá uma sugestão do que fazer. Todos os dias alguém me incentiva a fazer alguma coisa. O que não falta são ideias. O que não faltam são sugestões. O que falta são servos e servas. O que falta são recursos. O que falta são pessoas que não só veem o problema, como se sentem responsáveis por eles. O que falta é gente disposta a se doar, a se sacrificar, a contribuir para que as coisas aconteçam. É isso que está faltando hoje em dia. Cristãos que praticam a verdade. Verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, como saber se você é um cristão de verdade? Primeiro, você pratica a palavra? Você vive a palavra? Como é a sua relação com a palavra de Deus? Segundo, os seus relacionamentos estão pautados na palavra? As suas relações são saudáveis, são sadias? E terceiro, você cuida das pessoas? Você protege os mais fracos? Você reparte o que você tem? O interessante é que quando olhamos para a palavra como um espelho, não nos vemos sozinhos na imagem, pelo contrário, nós enxergamos a Deus, nós nos enxergamos e nós enxergamos também o nosso próximo. E se você não está se vendo, vendo a Deus ou vendo o seu próximo, há algo de errado com o seu tipo de leitura. No Éden, por exemplo, Deus perguntou para Adão: aonde é que você está? E Deus também perguntou para Caim: onde é que está o seu irmão? Essas são as duas perguntas que a Bíblia nos faz, que a palavra de Deus nos faz. Primeiro, aonde você está? E talvez você possa dizer: olha, nesse momento eu estou em casa, num ambiente seguro, protegido, com provisão, com alimento, com roupa, e eu estou aqui adorando a Deus. Mas a segunda pergunta é: onde é que está o seu irmão? E eu vou te responder: sabe onde é que está o seu próximo? Na rua, sem comida, sem provisão, sem teto, sem proteção, sem recursos e sem Deus. Essas são as duas perguntas que nós temos que responder para Deus: aonde você está e aonde está o seu irmão. E com Tiago nós aprendemos que é impossível você falar que está na presença de Deus se do seu lado não tem ninguém que você está ajudando, cuidando, repartindo, abençoando. Viver na palavra é se ver na palavra, é ser transformado pela palavra e é praticar a palavra. Este foi o terceiro código da vida.